Olá, prezados alunos, acadêmicos de direito e interessados. Retornamos então ao estudo do direito processual, parte 2. Já fizemos uma introdução e uma análise dos princípios que, tomando como exemplo os primeiros artigos do Código de Processo Civil de 2015. Nós estamos então agora a complementar esse estudo dos princípios do direito processual. Você vai encontrar no livro da TGP, da Ada Pellegrini, do Sintra, a classificação dos princípios em duas classes. Princípios informativos ou epistemológicos são aqueles princípios que representam o ideal do aperfeiçoamento perseguido pelo Estado legislador, pelo técnico e pelo cientista do direito processual. E esses princípios informativos, eles estão latentes nos próprios princípios gerais. É aquele ideal de perfeição, aquele ideal que se busca na elaboração de uma lei processual ou na própria sentença do juiz, ou na interpretação que se dá a um determinado fato, e aí existem os princípios informativos. A outra classe seria os princípios gerais ou fundamentais. Estão presentes nos códigos e expressos ou implícitos nas constituições de quase todos os países. Existem alguns princípios que estão latentes, que fazem parte ou que estão contidos nos princípios gerais. São os chamados princípios informativos ou epistemológicos do direito processual. Esses princípios, a doutrina de Sintra, de Ada Pellegrini e de Cândido Rangel Dinamarco, eles classificam como quatro princípios, grandes princípios informativos, que são os princípios lógico, jurídico, político e econômico, que eu sintetizei para você memorizar. Eu li esses quatro princípios. Princípio Logio-Poeke. O princípio lógico seria a seleção dos meios mais eficazes e rápidos de procurar e descobrir a verdade, evitar o erro. Hoje nós utilizamos esse princípio para tornar o processo mais rápido, mais eficaz, com o uso da internet, o uso da informática, com as audiências por Skype e também o uso de inteligência artificial. Tudo isso buscando maior rapidez, maior celeridade nas decisões. Então, quando uma lei processual for editada ou for atualizada, com certeza deverá em conta este princípio epistemológico. Outro princípio também importante nesta classificação é o princípio jurídico, ou seja, tanto para a lei quanto para a sentença judicial ou para a interpretação pelo operador do direito, deve ser levado em consideração a igualdade no processo e justiça na decisão, ou seja, não pode ser criada uma lei que impeça a igualdade no processo e também que dificulte ao magistrado a aprovação de sentenças justas. Outro princípio político, também um princípio importante, que faz com que os legisladores, ao elaborar um texto legal, tenham em consideração a máxima garantia social com o mínimo de sacrifício das liberdades individuais e coletivas. A gente observa que muitas vezes para a garantia social da vida em sociedade se tolhem liberdades individuais e coletivas
e causa-se transtornos. Então, decisões, decretos e medidas tomadas devem levar em consideração este princípio político. O outro princípio é o princípio econômico, pelo qual o processo deve ser acessível a todos, com vistas ao seu custo e à sua duração. Então, o processo ele não pode ser, o acesso à justiça não pode ser tolhida com um processo caro. Imagine você se a parte é hipossuficiente, sem recursos, precisa produzir uma prova pericial e ela não tem. Então, o Estado tem que, de acordo com esse princípio, tem que possibilitar a produção de uma prova pericial, como exemplo.